tarde é festa com Leidiana Gomes. Oi, meus amores! Estamos por aqui no canal agora e conversando com você, você que está em casa, você que está no trabalho. Seja muito bem-vindo a 87.9, a Rádio FM Olho d'Água. Hoje recebo convidados aqui, né? A turminha da Habilita, não é isso? A turma está aqui com a gente, vai conversar comigo, a minha amiga queridíssima, a Edna Castro e o Paulo Poggio. Boa tarde, Edna. Boa tarde. Alô, galera aqui de São José. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, escutando a gente e assistindo a gente também. Muito bem, hein? A gente está cheio de novidades hoje para contar para a população de São José do Pinheiros e todos que estão acompanhando a gente aqui no canal. Vou dar aqui, né, as especificações dessa empresa maravilhosa que está chegando aqui na nossa cidade com muita novidade. A Habilita Terapias Integradas. Somos uma empresa voltada para a capacitação de pessoas e lugares com objetivos de transformar os espaços e ambientes em inclusos, acolhedores e preparados para a neurodiversidade. Queremos que a sociedade, como todos nós desejamos, né, a sociedade seja um lugar inclusivo e que pessoas possam ser capacitadas para receber com todo acolhimento e atenção todas as pessoas com deficiência. E já entrando nesse papo, o nosso tema de hoje vai ser, né, a diversidade, a inclusão, o acolhimento, o respeito, tudo isso junto e misturado, mas com muita responsabilidade, falando da capacitação. Edna, e qual é a missão da empresa? Quando nos reunimos para montar essa empresa, a gente pensou em transformar a sociedade como um todo, sermos agentes modificadores. Então, transformar a sociedade pelo desenvolvimento de habilidades específicas para o nosso público que tem um diagnóstico do transtorno do espectro autista, mas também outros diagnósticos. Então, a gente veio para tornar os lugares mais inclusivos e mais acolhedores de fato. Mais humanizado, né? E com amor. E agora o Paulo vai dizer qual é a visão, né? A visão da Habilitar com essa função, né? Com essa missão de trazer aí essa capacitação para as pessoas que precisam de cuidados especiais. Isso. Nossa visão, ela é, pelo menos até em 2027, a gente transformar os lugares em lugares inclusivos, capacitados, onde famílias de pessoas com autismo consigam ir para esses lugares sem se preocupar, né, se seu filho vai ser acolhido, se vai ser bem receptivo. E é isso. Então, dentre tantas qualidades e tantas coisas para a gente conversar hoje sobre essa temática, que é muito especial para todos os nossos ouvintes aprender também aqui no rádio, né, uma forma da gente levar essa informação, eu quero saber os valores. Isso, né, introduz nesse aspecto que estamos aqui iniciando, conversando um pouquinho. Nossos valores basicamente empatia, que as pessoas amem basicamente o que fazem, gostem de estar conosco, de estar nesses ambientes, que nós entendemos que com amor a gente consegue transformar todo mundo. Com amor e respeito, né, Edna? Exato. E também conscientizar que o nosso público, né, nossas crianças, adolescentes e adultos, eles têm uma maneira de existir muito peculiar, que não tornam nem melhores nem piores, mas com especificidades. Então a gente pretende trazer um pouco mais dessa informação através da nossa missão, dos nossos valores. E vamos lá agora bater um papo, conversar, né, sobre tudo que vai acontecer aqui na nossa cidade. Primeiro a gente vai falar aqui com a Edna, mas aí o nosso amigo, né, o Paulo, vai ficando aí à vontade para reforçar. Vai acontecer uma palestra aqui na nossa cidade, antes das nossas perguntas, que a gente vai reforçando ao decorrer das nossas perguntas, que vai ser uma palestra assim, altamente gratuita, para trazer todas as informações do curso que vai acontecer de capacitação para as pessoas, né, que necessitam, né, desse cuidado, desse olhar mais humanizado, pais, professores, né, responsáveis, estão já assim atentos, então fiquem mais atentos ainda, que vai acontecer. Eu gostaria que a Edna falasse, né, quando, que horas e o que vai trazer nessa palestra aqui na nossa cidade. A palestra vai acontecer no dia 3 de junho, às 15 horas. Qual o local mesmo, Paulo? Vai ser no auditório da Secretaria da Educação. Isso, então a gente vai vir uma equipe que faz parte dos diretores
da Habilita, e a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de qualificação dessa atividade, né, que é o assistente terapêutico, e a gente futuramente propor os cursos tanto de aplicador quanto a pós-graduação em análise do comportamento aplicado. Isso. E só para lembrar que, de novo, ela é gratuita. Quem for vai receber um certificado de participação. Você não vai pagar nada, nem pelo certificado, nem pela participação. Olha que massa! Aí os meus amigos profissionais da área da educação, da área da enfermagem também, todo o universo que quer aprender as terapias, conversar, entrar mais nesse universo que às vezes, né, Edna e o Paulo, a gente tem dentro de casa um familiar que necessita também desse conhecimento. Aprender é sempre bom, né? Sim, e a gente vive um momento em que os diagnósticos estão cada vez mais presentes, mais próximos. Eu costumo dizer que se não chegou, vai chegar perto, né? A gente tem o último dado de 1 para 36, né, de crianças de um público, uma comunidade de 0 a 8 anos. E a gente sabe que a comunidade de 0 a 4 anos já está chegando 1 para 29. Então, cada dia mais a gente vai necessitar, né, precisar entender um pouco mais sobre a realidade dessas pessoas. Eu sou mãe de uma criança com autismo, meu filho tem 7 anos, e desde o nascimento dele é que eu venho cada vez mais estudando e entendendo a necessidade de passar essa informação para todas as pessoas. Isso, e qualquer pessoa pode ir para a nossa formação, pode fazer o nosso curso de aplicador, que o único requisito é que você tenha pelo menos ensino médio completo, né? Então isso já lhe qualifica para você ser um assistente terapêutico. E para você que acabou de sair do ensino médio, provavelmente se você quiser ir conhecer, se você tem a curiosidade para saber se você quer fazer isso, então, como é de graça, não custa nada você ir lá nos escutar para saber se é isso que você tem Às interesse. vezes acontece de você estar cursando psicologia ou pedagogia e ainda não decidiu bem que ramificação você seguir. Então eu acho interessante, vá nos assistir, né? Vá conhecer um pouco desse trabalho e vai ser muito, muito, muito enriquecedor. Com certeza. Olha aí a formação da minha amiga Edna. Além de mãe, né, de ter a vivência em casa, ela é especialista em análise do comportamento aplicada no autismo, analista comportamental, coordenadora, professora da pós-graduação. Pensa, a mulher entendida no assunto. Então ela está aqui preparada, apta para levar todo o conhecimento para todos que querem e desejam aprender, né? A vivenciar na pele. Depois que você aprende, é muito mais fácil lidar, né? Lidar com o diagnóstico. Eu costumo dizer que você só ama o que você conhece. Então, até você entender um pouco como é que funciona aquela criança, você não vai conseguir... Muitas vezes você vai entender que aquilo ali é malcriação, ou então é birra, e às vezes é só uma alteração no sistema sensorial, que a gente ainda não conhece o que quer dizer isso. Às vezes é só uma rigidez comportamental, que a gente também nunca ouviu falar. Exatamente. Então a gente precisa entender um pouco como é que funciona esse indivíduo para respeitar e amá-lo. E ter também, né, esse conhecimento faz você viver melhor, né? Que às vezes a gente se culpa por não saber lidar com isso. E é uma excelente oportunidade. Aí o Paulo, que é psicólogo, especialista em ABA, professor do curso profissionalizante para aplicadores do ABA. E a gente já começa interagindo, tem uma pergunta já dos ouvintes aqui, né, que eu não sou besta nem nada, eu fico pegando aqui, a gente já falou que ia ter entrevista. A primeira pergunta diz assim, a Rose, começaremos falando sobre os aspectos em gerais, e ela quer conhecer um pouco mais. Então, ela quer saber o seguinte, para o conhecimento dos nossos ouvintes, né? Ela quer saber, eu estou em casa e quero ouvir. Mas, Leidiana, o que é o ABA? Fala aí pra gente. ABA é uma ciência, né? É análise do comportamento aplicada. Ela vem se desenvolvendo desde a década de 80, através do behaviorismo. Só que hoje a gente precisou modernizar com a ABA contemporânea aspectos de como passar um ensino específico, habilidades específicas da criança. Então, a gente acaba que passa por um protocolo avaliativo para entender quais são as lacunas de aprendizagem dessa criança, cria uma intervenção a partir de um planejamento terapêutico, que é o PEI, né, o Plano de Ensino Individualizado, e isso precisa ser realmente personalizado para cada criança. Depois disso, a gente cria programas de ensino para trabalhar essas habilidades que ainda não fazem parte do repertório da criança.
E a partir de então a gente vai tendo resultados que são mensuráveis, são gráficos, que a gente vai obtendo o resultado de evolução de cada uma dessas habilidades. Aí a gente vai entendendo o que ele já aprendeu, o que a gente precisa priorizar no próximo. Às vezes uma criança ainda não sabe amarrar o sapato, ainda não sabe vestir uma roupa, não sabe fazer solicitações, pedir coisas. Tudo isso a gente vai precisar passar por um treinamento terapêutico através desses assistentes terapêuticos, esses aplicadores ABA, para desenvolver essas crianças, porque o nosso público ele sofre de um atraso do neurodesenvolvimento e, por causa disso, algumas habilidades não acompanham as crianças da mesma idade. Aí o que acontece? Que muitas vezes uma criança que é autista, as famílias demoram para receber o diagnóstico, demoram para observar alguma coisa, porque ela tem um nível de conhecimento muito exacerbado de um determinado assunto. Então, eu fiz, não, meu filho é muito inteligente, meu filho tem altas desenvolve algumas habilidades, né, numa área mais do que a outra. Exatamente, e isso é uma das características justamente do autismo. Ele tem a ilha de habilidades, que ele só foca naquilo, que ele só sabe fazer aquilo, e mais outras coisas ele tem déficit. Por exemplo, a criança sabe tudo sobre dinossauro, de tudo, de todas as eras, mas ele não consegue ir ao banheiro sozinho. Então, isso, e no ABA justamente, a gente vai trabalhar para fazer com que ele desenvolva essas habilidades que ele não tem e que ele crie outros interesses. Porque uma criança, quando só tem um interesse, também não é interessante. Porque a gente também trabalha a questão social. Então, num canto que você vai estar com outros amigos e ele só fala de dinossauro e vai entrar numa roda de amigos que não gostam de dinossauro, então ele tem que aprender a socializar. Sim, esse ciclo aí, né, tem que fazer uma expansão do ciclo trabalhando as habilidades da criança, né, ou do adolescente, nesse contexto, para que ele possa se inserir no meio, independente dele estar mais, né, como a gente está comentando aqui sobre os dinossauros, esse universo, e o ABA, ele dá esse conforto, né, para que as pessoas possam trabalhar com os recursos, outras habilidades, né, daquela pessoa. E ele é uma ciência, ele vem lá de trás da análise de comportamento experimental, que ele foi testado, mensurado, passado por vários testes para chegar justamente do resultado que a gente tem. Ele não é um método que você vai copiar e colar, é uma ciência que já é comprovada que funciona. E funciona mesmo, viu? Tá até conversando em off aqui, que eu tenho uma prima que ela é cuidadora de uma criança autista desde que nasceu, novinho, e foi desenvolvendo, e ela teve que aprender, né, a usar o método ABA, e viu assim evolução na criança, no comportamento de pedir água, no comportamento de ir no banheiro sozinho, né, algumas habilidades que vão ser adquiridas ali através do método das imagens, que foi mediano, e graças a Deus está dando tudo certo, e ela já até desenvolveu na área também pedagógica. Tendo esse conhecimento, nos ajuda também a descobrir, né, uma área específica, uma formação específica. Agora, deixa eu perguntar aqui, qual a importância da qualificação e o conhecimento sobre o ABA? Dentro das normas da BPMC, que é a Associação de Comportamento, né, Medicina e do Comportamento, a gente tem que responder a alguns critérios, né? E critérios como, por exemplo, para aplicador ABA, você precisa ter o ensino médio e um curso de 40 horas. E essas 40 horas é o que a gente pretende oferecer no nosso curso, justamente para deixar essa pessoa preparada. E para ser coordenador ABA, né, para ser analista do comportamento, precisa ser graduado e fazer a pós em análise do comportamento aplicado. Mas durante a intervenção, tanto a prática do aplicador quanto a prática do coordenador precisa ser supervisionado por alguém que já esteja num nível de preparação ainda maior, com mestrado e doutorado em comportamento. E assim, além de tudo isso que a Edna falou, é muito importante também que uma família de crianças autistas também faça um curso, porque quando você tem seu filho, que ele é autista, vai estar ali um profissional dentro da sua casa, quanto mais você souber o que ele está fazendo, melhor para você e justamente para o seu filho também. Então isso aí gera um conforto muito grande, né, nesse acolhimento. A gente desde sempre, quando começou a nossa entrevista, a gente fala da interação, do respeito, do cuidado com o outro. Aí vamos lá, o que podemos falar sobre o diagnóstico e intervenção? Diagnóstico e intervenção. O diagnóstico é o primeiro passo para iniciar o processo interventivo, né? Então, assim,
A gente começa a perceber os primeiros sinais, a gente nem costuma chamar de sintomas, porque sintomas está diretamente ligado a uma doença. E o autismo não é uma doença, é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Vamos chamar de sinais, né? Sinais. Sim, os primeiros sinais, os primeiros aspectos, né, de atraso de desenvolvimento. E fala também. E aí, eles são vários, né? Existem o atraso de fala, o atraso motor, que também se caracteriza a fala, né? A fala é uma característica motora. Aí tem a falha do processamento sensorial, a socialização, com os pares. Então ele começa a dar sinais de que esses aspectos que são perceptíveis na primeira infância, ele está dando atrasado. E aí a gente precisa, primeiro passo, levar para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, né, para que ele observe e possa laudar, né, fazer o laudo com um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente vai passar pela avaliação para identificar as lacunas de aprendizagem e aí começar todo o planejamento terapêutico, né? Então, tem a anamnese, tem a avaliação, a devolutiva, tudo isso é feito no menor espaço de tempo possível, porque tempo é ouro e a gente tem que aproveitar a janela do desenvolvimento dessa criança. Com certeza. E assim, na parte de diagnóstico, quando você vai levar seu filho pro neuro, você já vem observando algumas características que não é características isoladas. Importante falar disso, que não é porque seu filho anda de ponta de pé que seu filho é autista. Não é porque seu filho não fala que ele é autista. Não, ele tem alguns atrasos que isso são algumas características. Às vezes são bloqueios, né, que precisam ser avaliados pela parte médica. Às vezes o pai já quer dar o diagnóstico sem a criança estar ali com sinais, né? Em sinais, a gente fala nesse sentido, sinais, mas os flaps, né? Meu menino faz assim direto com a mão. O que está acontecendo? Será que ele é autista? Às vezes é uma imitação, só uma reprodução que ele está convivendo com alguém, né, que tem esses sinais. E a estereotipia, né, essa até que você citou, acontece muito para a autorregulação da criança. Ela está sofrendo uma descarga de estímulos e a gente também faz isso, né, dentro da nossa realidade. Quando a gente está estressada, hein, Edna? E dá um chilique na mulher aí que só Jesus. A gente vai roer a unha, vai balançar a perna. Puxa os cabelos. E eles também. Agora, muitos apresentam uma estereotipia que não é socialmente aceita, por algum motivo. Mas aí a gente vai redirecionando, né, e ensinando ele a se regular dentro daquele sentimento ou aquela emoção que ele está vivenciando. O flap acontece com mais facilidade quando a criança está feliz, quando ela está animada. Por isso que a criança também às vezes pula, né, demais, quando está alegre, demonstra a emoção. E aí a gente apenas demonstra para ele, olha, você pode ficar feliz, mas você pode abraçar, você pode sorrir, você pode beijar. Demonstrar a emoção. E aí ele entende um pouco melhor isso. E assim, quase todo mundo tem uma estereotipia na vida. Foi como você falou, balança o pé, balança a cabeça, puxando o cabelo. Só basta chegar a ansiedade em excesso que a gente desenvolve várias coisas, né? Sim, com certeza. Algumas acabam virando transtorno, como o que você citou, de tirar o cabelo. Tem gente que pós-traumático. Isso, às vezes tira os cílios, por exemplo. E faz isso para se acalmar dentro daquela ansiedade que está vivendo. E vive o prazer na hora que se flagela, né? Isso. Então é um transtorno também que precisa ser acompanhado, mas que não é socialmente aceito. Então, o que é aceito hoje? Por exemplo, o Paulo está aqui com a canetinha de estimação dele, porque quando ele está nervoso, ele precisa estar se regulando de alguma forma. Ou mordendo, também tem gente que fica assim, que né? Sim. Então, cada pessoa acaba encontrando uma válvula aí para dar descarga aí dos estímulos que estão passando. Mas não que seja um problema a estereotipia, ela só precisa ser direcionada socialmente aceita. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, eu tenho até curiosidade de saber sobre a sua vivência, né? Tem alguns casos, a gente está falando assim de uma forma mais interativa, porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o curso de aplicador de abas, né? A gente vai falar sobre esse curso, a gente já falou iniciando para ficar de forma mais leve, que você pode buscar esse conhecimento prévio já com a palestra, que vai ser gratuita. Daqui a pouquinho a gente entra nesse canal. Mas de forma assim, de mulher para mulher, igual a empresa aí, né, que fala. Como foi você se descobrir nesse universo, né? Já que você disse assim, Leidiana, eu vivencio isso aqui. Eu tenho um filho autista. Como foi para você descobrir? Os primeiros sinais foram percebidos com 1 ano e 3 meses. Ele não desenvolvia fala
Isso foi muito marcante, mas ele tinha outros aspectos que, por eu não ser profissional da área na época, eu não percebia tanto. Ele não trocava contato visual, ele não tinha o mando gestual, ele não apontava, ele não dava tchauzinho, não balançava a cabeça, como linguagem não verbal, né? A comunicação dele, ela já sofria aí desde então. E aí a gente também tinha a questão da rigidez comportamental, ele só ia para os meus braços, para os braços do pai e da avó, e as outras pessoas ele também não interagia. Então foi começando a ficar cada vez mais marcante a forma dele interagir. E aí eu precisei levar ele numa pediatra, depois levei na neuro. A própria escola me ajudou muito, na época ele iniciou com 2 anos a vivenciar a escola, e a escola me comunicou que já tinha percebido também alguns aspectos. E aí, desde então, a gente sofre um pouco, né? Passa por um luto, faz parte do processo, para ressignificar. Então, depois disso, eu entrei com todo o gás na área, não estudei tanto para ajudá-lo que me tornei profissional da área. Ela trabalha com isso o dia todo, manhã e tarde, e noite tá com fita. Apaixonada, né? Sou apaixonada. Apaixonada, tá vendo como Deus faz? Ele providenciou um projeto lindo para você aí seguir. E eu acredito nisso. É uma missão. Fazendo uma missão, ensinando as mães também, porque é difícil a gente falar um pouco, ter o conhecimento e falar, né, e não vivenciar. E você tem os dois juntos, né? Isso é muito importante, engraçado, você passar essa experiência para outra mãe porque também. Porque eu consigo enxergar o olhar do terapeuta e consigo enxergar o lado da família. Às vezes a gente está em reunião e a pessoa fala assim, ai, mas a família, calma, gente, não é tão simples assim. A gente está olhando desse lado, mas se a gente olhar do outro lado tem um pouco mais. Olha, e a gente vai. Às vezes eu sou aquela pessoa que leva o contato da família para o terapeuta e o contato do terapeuta para a família, assim. Isso. Eu puxando essa parte que a Edna falou da família, a família tem muita pressa, certo? Pelo processo de desenvolvimento do filho. E isso é comum, pelo fato que teu filho tá ali, precisa de você. E hoje mesmo eu vi uma entrevista de Lucelmo Lacerda, que é um psicólogo, que ele fala que muitas famílias querem muito o direito de poder morrer. Porque ficam nesse processo de saber o que, é que vai acontecer com meu filho, que sempre precisa de ajuda, do futuro. E como vou fazer com ele. Beleza, quando não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai estar com ele? Porque quando uma criança é autista, ela vai sempre precisar de suporte. Independente do nível dela, vai precisar de suporte. Exatamente. Mas aí você fazendo e dando essa autonomia, né? Você já fica com o coração mais aliviado e tranquilo, porque aí vai desenvolver a infância, a adolescência, ficar na fase adulta e já ter, né, todo esse suporte que os pais ou os cuidadores, né, que tem gente que mora com o tio, com a tia, vai dar esse suporte. Agora a gente vai falar sobre a faculdade Unicorp, é isso? Da Paraíba, que está trazendo aqui para São José do Mipibu também essa parceria nesse curso de aplicador que vai acontecer aqui na cidade em 3 dias. Você falou que seria 2 sábados seguidos, com um sendo um final de semana cheio, o sábado e o domingo. Isso. Vamos falar, né, sobre esse curso e a data previsão de início. Pronto. O curso de aplicador ele vai acontecer, se tudo der certo, na Escola Municipal daqui de São José, que ele vai ser 3 dias. Ele vai acontecer no sábado, domingo e no sábado, certo? Ele vai começar das 9, vai até as 5, todos os 3 dias, que tem duração de 40 horas. E ele vai começar, a abertura do curso vai ser dia 3, que vai ser a formação, que vai ter a palestra aqui na Secretaria de Educação, para justamente quem tiver interesse de tirar as dúvidas, de saber quando vai começar. A gente, de fato, vai começar na primeira semana na terceira semana de julho, vai começar o curso de aplicador, né? Juntamente com a abertura, a gente vai dar início com a abertura das turmas aqui em São José. Muito bom, então passa o Instagram, porque estou vendo aqui que já estou seguindo, né? As pessoas que querem saber mais informações, passa o Instagram. E também eu quero que você comente aí o telefone, que é o WhatsApp, para as pessoas que querem participar da palestra. Que eu estou vendo que já está aqui a bio, né, no Instagram, que as pessoas podem linkar para saber mais informações sobre o curso, né, de aplicador ABA, que vai acontecer aqui em São José do Mipibu. Isso. Quem tiver interesse de saber pelo próprio Instagram, que a gente vai disponibilizar um link para
se inscrever para vir para a formação, porque de fato a gente precisa, porque tem uns lugares. É Unicorp _ Natal, vocês podem falar por lá. E tem o WhatsApp, que é o 84992072998. Vocês podem falar com o Daniel, que ele é o coordenador de pós-graduação da Unicorp e do curso de aplicador. Tá na hora de se capacitar, gente. Aprender conhecimento é tudo. Mais alguma informação que vocês queiram passar? Fechando o nosso módulo aí. Também eu queria falar só sobre Carolina, que é a coordenadora daqui de São José, que ela é professora, que ela está responsável por fazer as inscrições do curso e da pós, né? Então, quem tiver interesse, quem não conseguir entrar em contato com nenhum desses dois meios, pode falar com ela, tá? Que o número é 99445-4577. Pronto, pode fala com com a ela. Carol. Isso. Suas considerações finais, Edna? Gostaria de convidar a todos, né, que participem da nossa palestra no dia 3 de junho e que vai ser um divisor de água na vida de vocês, isso eu tenho certeza. Então venham, vocês serão muito bem recebidos, muito bem-vindos. Paulo, muito obrigada pela sua participação também. Suas considerações finais. Nada. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. E eu também queria convidar todo mundo, que vai ser simplesmente maravilhoso, né? E quando você tem profissionais que estão ali para falar por amor, que gosta, é outro nível. Muito obrigada pela participação. Boa sorte. Obrigado. Para vocês aí. E que seja um caminho de luz, né? De aprendizado para todos nós. E é isso, é a vida que segue, a gente tem que aprender, né? Isso. Aprendendo a gente cresce. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E fechando aqui, agora a gente volta à nossa programação normal na Rádio FM Água Claro, aguardando você aqui, continuando a programação. E você já sabe, 87.9, Rádio Olho d'Água, sucesso é você.